Poucos podcasts chegam a um ano e entregando tanta qualidade quanto a gente entregou, trazendo tanta gente boa. A melhor coisa, assim, que eu tiro daqui é o aprendizado que a gente leva daqui. Porque, assim, ó, às vezes eu saio daqui embasbacada de tanta coisa que a gente aprende. O poder que uma boa conversa tem no nosso dia, né? Porque eu nunca saí daqui pior do que eu cheguei. Tô num bom dia pra um bom episódio e eu saí daqui, tipo, caraca, meu, o que eu precisava era conversar. O wellness não necessariamente é alta performance. É literalmente tu estar bem fisicamente e mentalmente no máximo que tu pode ter pra aquele momento. Todos os episódios, tu olhar uma frase que a pessoa falou, tu vai tirar pra tua vida e tu leva pra sempre. Que ele saía pra correr, né, mesmo na pandemia, e ele falava, cara, quem tá preso é quem tá dentro de casa, no sofá, dentro do apartamento e não sai nunca pra rua. Esses tão presos. Eu tô livre. Tipo, mesmo sem enxergar. Eu não posso colocar a culpa de que, eu estou grávida, então eu posso. Porque tudo que eu tô comendo, eu tô nutrindo meu bebê. Então eu preciso ter noção do que eu tô comendo. Ela falou assim, das coisas que você faz na sua vida hoje, na sua rotina. Se você não compartilhasse isso nas suas redes sociais, se aquilo ali fosse só pra você, se fosse um segredo, o que da tua rotina tu continuaria fazendo? Os bens mais valiosos do podcast é a gente ter a oportunidade de conversar com pessoas e aprender. Eu amo fazer isso aqui, é continuar por muitos e muitos anos. Várias vezes nesse um ano, a gente errou, deu um passo pra trás, fez de novo, começou de novo, parecia que tava atrasado, vai de novo, parece que parou, continua, não para. Precisa continuar com essa mentalidade, porque eu tenho certeza que a gente tá indo pro lado certo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de PodW, podcast oficial da Educação. Um episódio muito especial. Tô aqui com o quarteto, vamos abrir a câmera aí, Vitão. Estamos aí, o quarteto completo. Minha esposa, Camila Bernardo. Cerati. Betina. Camila Bernardo Cerati, exatamente. Betina e Felipe. Dê um oi aí, galera. Olá, pessoal, tudo certo? Temos um bolinho aqui também, porque estamos fazendo um ano de PodW. Uau! Um ano de podcast. Muito bom, muito bom. Vai ter uma festa sem Guaraná. O café bom pra você. Boa, vamos acender a velhinha? Vamos acender essa velhinha? Créditos totais pro Vitão. Vem aí, Vitão, vem aí, dá um oi, Vitão. Tu deu a ideia da música, vem. Há um ano. Só dá um oizinho. O Vitão nem aí, existe, é só uma invenção nossa. Parabéns, galera. Quem vai soprar a velhinha? Todos nós. Vai. Guspe de todo Um, mundo. 2. Muito bom. Parabéns, galera. Parabéns. Show. Parabéns pra Fizeram galera. pedido? Hã? Fizeram pedido? Fizemos pedidos. Por Pra- mais 1, 2, 3, 4, 5 anos de PodW. Muitos convidados, muita educação, muita coisa boa pra galera que tá de parabéns também. Quem nos acompanha aí há um ano. A gente fica muito feliz. Né? Já pôde aprender bastante. Já aprendemos Você bastante. assistiu todos os episódios. Pô, É verdade. É a verdade. gente aprendeu muito, né? A gente aprendeu Nossa. demais. Vamos cortar esse bolo? Não Bora. sei vocês, mas a gente almoçou agora há pouco. Eu tô com vontade de comer esse bolinho com café. Sobremesa. Docinho. Bora. Um docinho. Nossa, já vai quase valer pro lanche da tarde, né? Quase. Tá, Não então. quer... Não quer... Não. Pode. Não, eu quero É porque saber. a gente almoçou 11h30 pra conseguir dormir um pouco. Ah, boa. Estratégia, Estratégia, né? Estratégia. Funcionou? A gente também almoça cedo, mas a gente tá tão vidrado no filme que a gente tá assistindo Cara, que... filmão. Não vou indicar pra vocês, tá? Por Que- favor. É realidade, um incêndio numa floresta pode acontecer. É verdade. É um... É. Oh, bem legal. Contextualizando, a gente Bem não legal. gosta muito de ficção. É. Esse não é ficção. Vou tirar as velhinhas aqui. Esse é bem realista. Pô, loucura. Top. Loucura. Mas e aí? Quem começa dizendo como que se sente com um ano de PodW? Faça um sorteio aí. Vai, Eu Lipe. passo a palavra pra quem quiser falar. Eu me sinto muito feliz e muito realizado e até surpreso em ver como passou rápido. Mas muito mais realizado por ter chegado até aqui e mesmo um ano sendo pouco, parecendo ser pouco, né? Eu acho que poucos podcasts chegam a um ano e entregando tanta qualidade quanto a gente entregou. Trazendo tanta gente boa mesmo, gente que a gente se surpreendeu.
Tipo, vamos fazer o convite pra fulano. Imagina ele ir e veio. Exato. Não, mas se fulano veio, fulano vai ter que vir também. Não, mas não tem como. Vou. E entregar conteúdo de verdade, entregar conhecimento, entregar experiência de vida que a gente sai daqui, né? Como saiu no último episódio, a Betina chegou em casa em êxtase. Nossa, legal. que episódio que eu aprendi, cara, esse cara, vontade de conversar com esse cara, vontade de aprender mais com esse cara. E tudo isso a gente tá entregando de forma gratuita no YouTube, tipo, toda semana. Então, cara, pra mim é a realização de um trabalho bem feito, né? Durante um ano. Então, tô muito feliz de chegar até aqui e com a certeza de que só vai. Que legal, legal. Eu te ouvindo falar, cara, poucos... Eu não tenho esse dado, não tenho esse número, mas acredito que poucos podcasts realmente passam de um ano aí, porque dá trabalho, né, cara? Dá trabalho, tem investimento de tempo, toda a logística de convidados. Muitas vezes nasce ali como um projeto secundário das empresas para aproveitar um hype e, na verdade, para nós sempre foi um desejo muito forte, né? A gente, um ano antes a gente começar o podcast, a gente passou aqui na frente. Eu já conhecia o estúdio, a gente tava indo gravar um outro projeto. E aí eu falei pra ti que a gente ia ter um podcast. Verdade. A gente passou na entrada da rua. E aí, cara, pouco tempo depois, nem sei se foi um ano depois, mas alguns meses depois veio a proposta e tudo casou pra que isso acontecesse. E estamos aí fechando um ano e, cara, falando por mim, assim, eu amo fazer isso aqui. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer no meu dia a dia, na minha rotina. E quero continuar por muitos e muitos anos. Acho que tem um projeto que tem tudo pra ser maior, inclusive, do que ele já é. E vocês, meninas? Eu vou comer um bolo aqui. Eu tava refletindo hoje, assim, sobre o episódio e tal. E uma reflexão que me veio, assim, é que uma coisa muito legal é que, às vezes... Durante o processo, a gente achava que ia ser difícil encontrar pessoas para participar e a gente tinha uma visão, assim, muitas das pessoas que a gente já entrevistou, que a gente já chamou para conversar aqui, pelo menos eu tinha muito isso, assim, de ficar nervosa, né, de ficar tipo, nossa, eu vou conversar com aquela pessoa, tipo, não acredito que eu vou conversar com aquela pessoa. Só que elas chegam aqui e elas são, tipo, pessoas normais. E conversam, uma conversa normal, tipo, uma conversa super leve. E tu acaba, em muitos episódios, eu fiquei muito surpreendida, assim, de realmente poder ter um papo com pessoas que a gente conhecia pela internet. E que tu tem uma visão, né, tipo, nossa, aquela pessoa super inteligente, super... Será que eu vou conseguir conversar com ela? E chega aqui na hora e, cara... O papo flui, né? O papo flui e foi muito legal. Geralmente elas estão muito felizes de estar aqui. Exatamente. Tipo, honradas de ter recebido um convite. As últimas... faz um tempo que eu tenho feito os convites todos, né? Tenho centralizado, vocês vão me mandando. Antes a gente meio que dividia, agora eu tenho feito esses convites e eu, às vezes, acabo nem falando na correria do dia a dia pra vocês, mas tenho recebido muito retorno de mensagem falando, cara, que legal. Tô muito feliz e honrado de estar sendo convidado para ir. E por mais que ela nem conhecia o podcast ainda, porque ainda somos menores, né, em números de inscritos e tudo mais, mas a gente já tá tendo um reconhecimento. Ontem mesmo na academia, uma moça nos parou e perguntou se a gente não era da W. Tipo, aleatórias a gente não conhecia. E aí, não só pelo seu reconhecimento na rua, mas as pessoas ficam felizes de estarem sendo chamadas para ter um espaço para falar sobre elas e sobre os seus negócios. Exato. Isso é muito bacana. E é legal tu ver não é que é legal tu ver um certo nervosismo na pessoa, mas é legal tu observar que, assim como às vezes a gente fica nervoso de estar aqui entrevistando, a pessoa que está sendo entrevistada também, muitas vezes, ela tá fazendo isso pela primeira vez. Então também é uma experiência diferente para ela, sabe? E isso... é muito legal, assim, foi algo que nos primeiros episódios, assim, as primeiras pessoas que a gente entrevistou, eu ficava bem nervosa. Mas era aquele nervosismo, assim, de... Tu começa e vai e depois... Tudo flui. Hoje em dia eu já não fico tão nervosa, mas ainda assim sempre né? Se não tivesse, seria chato. Não, mas é muito louco como tu tá falando ali de, tipo... meu Deus, vou conversar com tal pessoa. Daí, tipo...
determinado momento a gente se pegou pensando, caraca, eu tô acalmando tal pessoa. Tipo assim, É ela tá bem mais isso. nervosa que eu. É bem Aham. isso. Mas pode Fala. falar. Não, vai. Isso aí que tu falou, eu também penso da mesma forma. Até a última vez que a gente gravou juntos, a gente falou, né? Que às vezes a gente Uhum. fica se sentindo assim, até parece inferior à pessoa, É. porque acha que ela é tão distante da gente, quando na É. verdade ela vem aqui e a gente vê que ela é uma pessoa normal como a gente, e ela fica às vezes tão nervosa quanto nós. Só que, claro, agora pra mim é muito mais fácil gravar do que no início. No início eu ficava muito mais nervosa também. E agora, claro, começou a se tornar algo, como a gente faz por muito tempo, se tornou algo mais, né, mais tranquilo. mais tranquilo. Mas, pra mim, a melhor coisa, assim, que eu tiro daqui é o aprendizado que a gente leva daqui. Porque, assim, ó, às vezes eu saio daqui embasbacada, É. entendeu? De tanta coisa que a gente aprende. É uma aula, né? É legal porque a gente aprende e a gente pode, ao mesmo tempo que a gente tá aprendendo, a gente tá passando esse conhecimento pra quem tá nos ouvindo, sabe? Então cara, é muito legal. Sim, qualquer pessoa pode aprender, né? É, Você tá exato. ali, de graça. Exatamente. É E só sempre tu... foi um formato de conteúdo que a gente gostou muito de consumir. É. O Rafa, principalmente. O Rafa sempre foi o cara que andava pela casa 24 horas por dia com podcast grudado, sabe? E passou esse hábito pra mim. Eu também, atualmente eu não tenho escutado tantos podcasts porque não sobra muito tempo, mas é algo que eu gosto, é algo que tu continua também ouvindo outros podcasts pra justamente poder trazer mais conhecimento e mais ideias pro nosso. Mas é muito massa, assim, porque é algo que tu pode ouvir no carro, enquanto tu tá lavando uma louça, enquanto tu tá fazendo uma faxina na casa, ou se tu quer botar na TV, sentar no sofá e assistir. Então é muito bom. Legal. E o que Vou começar pelo Lipe. O que tu... O que tu diria que foi o teu maior aprendizado, assim? Não a nível, o convidado e tal, mas daqui a pouco um compilado, assim, de conhecimento que tu extraiu nesse Cara, ano. Eu acho que eu poderia dizer, muito baseado, tentando resumir o que as meninas falaram agora também. E, tipo, existe muita coisa atrás das redes sociais que a gente nem imagina. E que às vezes a gente acaba, e a gente sabe que é errado, que não pode, que só pode idolatrar uma pessoa, mas querendo ou não, a gente acaba gerando algum tipo de idolatria a determinada pessoa. E acha que essa pessoa, que a gente não merece até mesmo estar no mesmo lugar que essa pessoa. Mas quando chega, a pessoa nos quebra de tal forma, e hoje a gente já tá até mais acostumado, então poderia vir, acredito que qualquer pessoa a gente já teria menos essa percepção, mas é saber que por trás das redes sociais, dos vídeos dessas pessoas que a gente olha, dos conteúdos dessas pessoas, tem uma pessoa normal, e que também quer, também tem o mesmo pensamento que a gente, e muitas vezes eu poderia, se eu fosse vasculhar, e tu também, pensar em pelo menos 3 nomes de pessoas que viraram a chave, pessoas que a gente considerava uau, nossa, o conteúdo das pessoas, que viraram a chave depois que vieram no podcast. Tipo, receberam o convite, vieram, não, cara, o que vocês fazem é inacreditável. Exatamente. Eu quero começar a produzir conteúdo. E a gente, mas tu já não produz? Não, eu vou virar. Eu vou começar a fazer isso aí porque, cara, a gente precisa disseminar o conhecimento, a gente precisa espalhar isso. Então, a gente olha, a gente imagina alguma coisa, só que essa pessoa também tá sedenta por conhecimento e por esse relacionamento, tanto quanto a gente. Então, pra mim, seria, resumidamente, um dos maiores aprendizados, que existem pessoas por trás das redes sociais que a gente pode conhecer também. Legal. E aí, gente? Eu acho a mesma coisa, que foi o que eu falei antes, né? Que às vezes a gente acha que a pessoa tá distante de ti, que às vezes até eu, falando por mim, às vezes eu até me colocava assim, como se fosse inferior a tal pessoa, sabe? Porque tu vê lá e parece que é uma pessoa de outro mundo, quando na verdade é uma pessoa normal, como a gente. A gente que fica, que nem o Lipe falou, às vezes idolatrando, mesmo sabendo que a gente não pode fazer isso, sabe? E o mesmo, e até mesmo do outro lado, né?
porque como são todas as semanas e são muitas pessoas diferentes, muitas vezes a gente acaba até pensando, será que essa pessoa vai entregar o que a gente realmente quer que ela entregue? E a gente se surpreende também positivamente. Tipo, será que esse episódio vai ser bom? A gente fica com medinho, vamos fazer um roteiro pra que essa pessoa entregue o que a gente espera que ela entregue e é muito melhor do que a gente pensa. Então, pros dois lados, né? Às vezes a gente acha que a pessoa não tem tanto o conteúdo quanto a gente espera que ela entregue, e ela entrega muito mais do que a gente imagina. Então, fazendo uma meia-culpa aí, às vezes a gente julga a pessoa tanto pra cima quanto pra baixo, e na verdade a gente é surpreendido todos os dias, né? Todos os episódios. Verdade. Assim, foi baita, né? É uma reflexão que eu nunca tinha tido. Dessa questão da expectativa alta, expectativa baixa, mas o lance é vir aqui aberto a aprender. Já falando do meu ponto, assim, esse é o lance. Cara, a gente tem a oportunidade, obviamente por algo que o Dr. Tauan falou, que todas as oportunidades da vida dele, ele mesmo criou, né? Sabendo de onde ele veio e tudo mais. Obviamente não fazendo uma comparação com a situação, mas nós criamos a chance de estar conversando com essas pessoas. Nós mesmos tivemos a iniciativa, fomos atrás, criamos um projeto, criamos um nome, né, encontramos o parceiro ideal, inclusive Hexstream, sensacional. Dá um olhinho pro Vitão ali depois. Né? Ele vai ganhar. Sim. Só se ele aparecer. Vai ter que aparecer, vai ter que vir aqui buscar. Vai ter que vir aqui buscar. Mas a gente saiu da nossa zona de conforto, foi em busca de um sonho, de um desejo forte e abriu a chance de estar aqui conversando com pessoas que têm muito a nos ensinar, sabe? Com pessoas que têm uma bagagem de, às vezes, 10, 15 anos de carreira, às vezes mais. O Tauan, quanto tempo ele passou, né, estudando, e aí ele esteve aqui e transbordou um conteúdo espetacular, e aí a gente absorve isso em 1h30, claro. Muita coisa não é absorvida, a camada mais rasa, mas para nós já vai dar aquele impulso, aquele gatilho, ou aquela palavra que estava faltando para um projeto ir à tona, ou enfim, cara, são muitas oportunidades que podem ser criadas a partir daqui, inclusive para outros projetos, fora do online, fora do podcast, porque a gente conheceu pessoas aqui. A gente estava refletindo sobre isso que teve a segunda edição da corrida do Rich Kitchen aqui em Novo Hamburgo, né? No caso, eles já estão na 5ª edição, mas foi a segunda aqui em Novo Hamburgo, se eu não me engano. E a gente participou da primeira. A gente estava começando o podcast naquela época. Então, só da gente ter ido naquele final de semana, a gente já conseguiu o quê? Uns 4 convidados pro início do podcast? Diretamente, sim, mas desses 4 surgiram 8. Desses 4 surgiram muito mais. Só que a gente estava refletindo, cara, a gente chegou lá aquele dia, né, de manhã cedo, e obviamente não conhecia ninguém. Então ficamos nós 4 ali. Daí, de repente, conheceu alguém e tudo mais, beleza, assim, tudo bom, minimamente. A gente não pôde ir nessa segunda edição porque a gente tinha o Wake Up. Mas se a gente estivesse lá, a gente estaria tão enturmado graças a isso aqui. Exato. E as pessoas já nos reconheceriam pelo podcast, já ia puxar e ia dizer, cara, esse cara aqui vocês têm que levar. Tu recebeu uma mensagem da Ana essa semana. Pô, essa menina aqui vocês têm que levar no podcast. Porque ela tem algo a dizer. Ela tem algo, uma mensagem bacana a espalhar, sabe? Ela precisa. Ela sabe que ela tem um conhecimento para compartilhar e sabe que ela precisa de um porta-voz para espalhar espalhar ainda mais essa mensagem dela, né? Exatamente. Então ela sabe aonde encontrar. Exatamente. E, enfim, esse para mim é um dos bens mais valiosos do podcast, a gente ter a oportunidade de conversar com pessoas e aprender, sabe? Não é somente fazer esse meio de campo para que outras pessoas possam assistir, que a gente tenha visualizações e tudo isso é óbvio que a gente quer. Mas é consequência e uma das consequências mais bacanas é a gente estar aqui aprendendo com, cara, médicos, nutricionistas, atletas, enfim, a lista é longa. Pessoas que passaram por grandes transformações, como foram os nossos primeiros convidados também. Sim. Né? Então,
Tô bem feliz com Eu ia isso. dizer, tem vários que não tem uma profissão, assim, né, de ter Ligação à saúde. diploma e tal. E a gente aprendeu tanto quanto os que... Exatamente. Eu acho que uma das coisas mais especiais é a gente poder também dar voz a pessoas pessoas normais, entre aspas, eu digo assim, que não estão, que não tem uma carreira no meio, que não tem tanto o conhecimento técnico para entregar. Mas eu sempre uso o exemplo, nós estávamos falando ali na recepção sobre o exemplo do Juarez, que foi um dos primeiros episódios que a gente gravou. Ele corre ultramaratonas. E eu fiquei muito impactada depois do episódio, não só pela conversa, que foi muito legal, mas porque a gente via o brilho no olho. Então ele trouxe, né, o chinelinho. Tu via que o Arashi, tu via que ele tava, assim, muito maravilhado de poder contar a história dele. E ele falou, né, cara, a minha história é uma história comum, uma história normal, não tem nada de extraordinário, mas poder compartilhar ela, poder ter esse espaço pra poder espalhar pra mais pessoas. E talvez convencer uma pessoa que seja a poder praticar esse esporte também já faz valer tudo, sabe? Então, é muito legal a gente poder trazer pessoas que a gente admira, mas também trazer pessoas que, não que a gente não admire essas pessoas, mas pessoas que foram surgindo no nosso caminho e que têm uma história comum, né? E outra coisa também que, enquanto vocês estavam falando, e eu lembrei, assim, de um ponto que... Aí é mais algo meu, assim, não sei se vocês também já se sentiram assim, mas o poder que uma boa conversa tem no nosso dia, né? Porque eu nunca saí daqui pior do que eu cheguei. E muitas vezes eu já cheguei pra gravar um episódio não estando no meu melhor dia. E eu sou uma pessoa que, a depender do dia, eu não estou pra muita conversa. Sério? Tu sabe, né? Fiquei sabendo agora? Tô te contando. A depender do dia, assim, eu tô mais introspectiva, ou eu não... Às vezes eu venho pra cá pensando, cara, como é que eu vou desenvolver uma conversa hoje? Porque eu não tô com muita cabeça, assim, ou a gente tá num dia mais corrido, ou tem certas situações acontecendo no mundo lá fora que a gente tem que, quando chega aqui, tem que apertar um botãozinho e desligar, né? Porque tu tem que dar o teu melhor pra pessoa que tá aqui dividindo a mesa com a gente. E, nossa, quantas vezes, assim, eu já me questionei, tipo, hoje eu não tô num bom dia pra um bom episódio, e eu saí daqui, tipo, caraca, o que eu precisava era conversar. A mesma sensação de um treino. Era justamente fazer o que eu achava que não era o melhor dia pra estar sendo feito, que era conversar. Tipo, tu achava que não ia ser bom porque tu não tava afim. Só que era o que tu tava precisando. Exatamente. Só vou ter que... Mesma sessão de treino, eu pensei, por isso que tem gente que vai na academia e fica conversando. Não, eu quis dizer a sensação de, às vezes, a pessoa não está afim de Agora ir. tudo tá explicado, e todas as peças se encaixaram. Ela se sente melhor, entendeu? Tu deu um gatilho, a Betina deu um gatilho de uma piada, pô. Não, mas... Só que ela não tinha entendido. É a mesma coisa que um treino. Então, por isso tem gente que vai e nem senta no aparelho. Verdade. Cara, ela não gostou muito, eu acho. É Que tu riu do que ela falou. Não, tudo bem. Eu só queria chamar a atenção pra poder falar. Não, mas foi engraçado. Tá, e o que aconteceu com a cadeira aí? Cadeira? Tu tava chacoalhando Não, toda ele tava com agora vergonha de tomar o whey dele, eu acho. Tá. Tu nem Eu viu, achei, né? eu achei que tava, tipo, tentando baixar a cadeira. Não. Tá. Não, acho que ele tava tentando chacoalhar, achei que era com as pernas. Mas a câmera tava em nós, porque tu não chacoalhou. Acho que Não, deu certo. Enfim. Mas esse foi outro Então, o primeiro ponto Isso é verdade. de poder dar voz pra pessoas comuns, com suas rotinas comuns. E segundo ponto, o poder de uma boa conversa no teu dia. Eu acho que, às vezes, a gente não está num bom dia e a gente não quer conversar. E aí a gente não conversa. Mas, às vezes, o que a gente precisa é conversar, né? Esse é um ponto que eu tenho a melhorar na minha vida, eu como pessoa, de, às vezes, né? Internalizar tudo. E estamos no processo de tentar colocar mais pra fora, né? Às vezes a conversa não é nem sobre algo... As conversas que a gente tem aqui com os convidados não tem nada a ver com o que a gente precisa colocar pra fora. Mas só de tu conversar, de tu distrair a tua mente, de tu falar sobre um outro assunto, já acaba, né? Já te livra daquele sentimento, então... Porque daí tu esquece, né? Dependendo do que é, tu esquece e te sente melhor. E aí quando tu volta a pensar naquilo, nem tem mais o peso que tinha antes. Porque tu já... Sabe? Soltou assim. Mas agora o que dá pra fazer? Quando tu se sentir assim,
entendeu? Vocês estão lá, na casa de vocês. Uhum. Ela não tá afim de conversa. E Uhum. tu já é mais a conversa. Liga pro Vitão, vê se tem horário. E a gente vem Manda a Camila gravar com alguém, entendeu? Pode ser? E aí depois, Pode ser. quando ela voltar em casa, vai tá tudo Vai dar tudo resolvido. resolvido. Ótimo, até porque Tem. eu fiquei pensando, né? Bom ponto que tu Uma trouxe. estratégia. Porque ela falando, parecia que ela queria conversar com todo mundo, menos comigo. Entendeu? Quê? Tu falando deu a entender que, cara, tu precisava era conversar. Mas comigo não. Não Entendeu? é? Não Ela era não contigo. estava pra muita conversa. É. Mas quando ela chegou aqui, tudo... Não, mas Entendi. fiquem tranquilos, tá? Porque ficar em silêncio lá em casa é uma tarefa... É algo que Errado. ele não permite muito, assim, que aconteça. Por isso. Então, fiquem bem tranquilos. É por isso que ela precisa ficar quieta às vezes, né? Entendi, Não consegue. entendi. Tadinho! Não, Não, tá mas certo. é que agora... Não, eu não tô zoando. Só Não, tô- não. Mas é que agora tu vê, quer dizer, tu não, né? Quem tá assistindo agora pensa um cenário onde a gente não está, tá nós 4 e não tem nada envolvendo o trabalho. Quem que vocês acham que mais conversa entre os 4? Sim, disparado. Tá, peraí, vai de novo. Não, Oi, Felipe! Porque às vezes Não, porque, gente, tipo assim, é. não, é que assim, ó, eu sou uma pessoa que eu me considero uma pessoa muito sensitiva. Uhum. Eu sei quando eu tô agradando, quando eu não tô, eu sei quando a pessoa tá querendo conversar, quando não tá. Então, assim, eu sei quando a Camila tá a fim de conversar e quando ela não tá. ok. Então eu já não. E eu digo mesmo. Então eu já fico, entendeu? E eu a Mas na mesma minha. coisa. Só que quando tá nós 4 e não tá nada relacionado a trabalho, se a gente ficar quieto ou não, vocês dois vão estar o tempo inteiro falando, entendeu? Então eu acho que Porque a conversa te deixa melhor. É. Pô, a resposta tá aí. Exatamente, a Não, mas resposta é que, tá aí, cara, vocês é que mesmos deram a vocês- resposta. É que vocês inventam uns assuntos, tipo assim, vocês Cita um estão aí. falando, sei lá, do show do final de semana, e quando vocês já estão, tipo, nos a anos milhares 90. Uma de- coisa puxa a outra. a Uma milhares de puxa a outra. quilômetros de distância. É. Então é. Tá bom. Mas, tá. Mas vocês estão certos, é bom conversar. Não, é ótimo, é isso aí. Como é o nome do rapaz do Sexto Sentido? A mulher é Era a Ju, o né? Era a Ju e o Carlos. Carlos. Carlão. Carlão. Não, eu tava pensando, cara, em... E o Juarez é o que corre de pé descalço, Pé né? descalço. Isso. aham. Tá, eu confundi o Carlão com o Juarez. Mas eu tava pensando, cara, se tu puxar a playlist de todos os podcasts, assim, e eu olhar, né? São 48 o de hoje? É, O de hoje foi 46. É, o de hoje foi 46, o do Tauan 47, o de hoje 48. tá, isso ok. aí. 48, isso. Todos, tu consegue tirar alguma coisa, cara. Daí, tipo, Sim. tu falou do Juarez e eu confundi com o Carlão, depois assim, o Carlão falou aquela vez, nunca mais esqueci. Que ele falou que ele tava, que ele saía pra correr, né, mesmo na pandemia, e ele falava, cara, quem tá preso é quem tá dentro de casa, Uhum. no sofá, dentro do apartamento e não sai nunca pra rua. Esses tão presos, eu tô livre. Uhum. Tipo, mesmo sem enxergar. E eu pensei, caraca, olha só o ensinamento. Tipo assim, todos os episódios, tu olhar uma frase que a pessoa falou, tu vai tirar pra tua vida e tu leva pra sempre. É. E claro, do Juarez também, né? De toda a É. persistência que ele teve em vários momentos que ele já pensou em desistir e continuou só mais um pouco. Tudo que tu olhar com atenção, tu consegue levar pra tua vida. E, cara, pra gente... Bom, nos primeiros... Depois a gente começou a se acostumar com isso também, né? Não sei até Sim. onde isso foi bom. Mas nos primeiros a gente saía daqui, era outro podcast só falando Aham. sobre podcast, só em áudio. É. Cara, é aquela hora que ele falou isso aí, Aham. eu fiquei apavorado. É verdade. Não, e o que tu achou? É E ficava verdade. falando. A gente, tipo, de tanto que tu aprende, é Ah, mas muito até bom. hoje a gente Não, É. até faz, hoje. faz Sim. vários Quantos comentários. Quantos minutos a gente posa. ficou ali na rua? Uns 15, Sim. eu acho. É. Aí a gente terminou, o cara foi embora, a gente conversou com o Vitão e com a Lara, e depois eu e tu fomos lá pra rua e ficamos conversando uns 15 minutos. Aham. Sabe? Mas isso que a Camila falou E depois também. no WhatsApp. E depois no WhatsApp, é verdade. Isso que a Camila falou do chegar aqui e pensar, será que eu vou conseguir? Porque, tipo assim, eu sou bem animado, vamos dizer assim. Mas tem dias que eu tô cansado também. Sim. Então eu penso, cara, não tô 100% animado como eu sou. Uhum. Eu tô com a flechinha pra baixo. Eu queria, tipo, justamente essa pessoa, eu queria poder conversar e tal e tal. Começa, a pessoa se apresenta, vai indo. Porque, tipo, a gente, principalmente no começo, confundia muito isso aqui com um trabalho, e é um trabalho, mas com um peso de É. estou indo trabalhar. Mas, tipo, é tão leve
que, tipo assim, tu tá vivendo esse momento. Tipo assim, e é uma experiência única, porque é uma pessoa diferente, é uma conversa diferente. Então, tipo, sai todo aquele peso que tu muitas vezes coloca de, tipo, estou indo cumprir uma função. Estou indo cumprir uma determinada função agora e eu não tô bem pra desempenhar isso. Só que é tão natural que tu vai te quebrando e tu consegue levar de boa e tira todo o peso do trabalho. Eu lembro da gente, cara, nervoso pra fazer a abertura. Aí ia relaxar ali pela terceira ou quarta pergunta. Sabe? E com o tempo isso vai passando. Aí a gente, às vezes, se limitava a não fazer uma piada, não dar uma risada, a não ir no banheiro, sei lá. Cara, não tem mais isso, sabe? Porque, como a gente falou, continua sendo parte do nosso trabalho. Inclusive, a próxima pergunta é mais relacionada a isso, mas não é algo pesado, não é algo difícil, árduo de fazer. Tipo, é literalmente uma conversa. Algumas pessoas até falam pra nós, eu achei que era diferente, porque literalmente a gente sentou e começou a conversar. Cara, é isso. Chegar numa entrevista. É isso, tu não precisa olhar pra câmera, tu não precisa nada, é só eu acho que muito das pessoas que chegam aqui nervosas, claro, tem muito por ser a primeira vez que estão fazendo aquilo, mas também porque pensa que é justamente isso, tipo, um negócio engessado. E aí vê que não é assim e começa a fluir, daqui a pouco, entendeu? Se soma. Exatamente. Deixa eu arrumar minha cadeira. A gente tá comendo bolo. Arrumando a cadeira no meio do episódio. Felicidade, vida e rotina, né? A próxima pode ser um sushi já. Vai, mas interessante. A quinta-feira, A gente podia fazer uns desafios, né? Tipo, a gente fecha uma agenda aí com o Vitão. Fazer, sei lá, 5 horas de podcast. 6 horas de podcast. Aí, tipo, ter convidado pra isso, né? Sim. Ou a gente traz, sei lá, Pastor Anderson de novo. E aí vai, né, cara? Tu gosta do cara, né? Imagina colocar aqui todos eles aí. Tá louco. Anderson, Rafão, Lawrence. Meu Deus do céu. Fazer um, né? Tô com umas ideias aí. Chamar o pastor. Ia dar mais que 5 horas. Mas a pergunta que eu ia fazer era justamente essa, a importância do podcast para a W. Cara, tá muito linkada à própria imagem da W, né? Esses dias uma aluna minha falou, fui no Nutri. Falando com ele, ele fala super bem. Daí eu perguntei, por que tu nunca foi na W? E daí ele, W? Dela, meu prof participa. Nunca viu o podcast? Ele, não, nunca vi. Dela, não, vou te mostrar aqui e tal. Daí ele falou, mas eu... Daí ele começou a olhar e falou, mas fulano já foi. Como é que eu faço pra ir? Daí ela falou, pode deixar que eu vou falar com o meu prof e ele vai dar um jeito de te levar. Daí eu já te mandei o contato na 6 e pouco, só mandei o contato e sumi, não falou nada. Daí eu pensei, cara, tá muito ligado à imagem da W, né? Porque é um meio de comunicação que a W criou justamente pra linkar com o motivo que a W nasceu, né? Que é W Educação e Fitness. Então, educar as pessoas através do conhecimento. Então, pra que melhor do que um canal de comunicação aonde só se fala sobre isso, só se fala sobre saúde, sobre hábitos, sobre vida saudável, então, sem interrupções, sem precisar pensar em, caraca, já deu meia hora, tipo, será que o pessoal vai ficar? Tipo, sem se preocupar com tempo, sem se preocupar com, né, porque no Instagram hoje a gente tem que se preocupar muito em entrega, né, então a pessoa que chega aqui, ela chegou porque ela quer receber aquele conhecimento, então a gente sente muito à vontade para entregar tudo que a gente pode dentro dessa 1 hora, 1h30, 2 horas. Então, eu acredito que tá muito linkada com o que a gente sonha como W, que é ensinar as pessoas a terem hábitos mais saudáveis. É ensinar as pessoas a se movimentarem, a ter uma vida de movimento, uma vida mais saudável. Então, é um principal meio de comunicação, acho que a gente tem hoje, para dar voz às pessoas que, como a gente falou antes, têm diplomas ou não tem uma história incrível ou não tem, ao ponto de tipo, nossa, essa pessoa não emagreceu 50 quilos, mas ela teve mudanças em hábitos na vida dela que mudaram a vida dela em outra área, não só a estética, que elas podem ensinar aqui para outras pessoas, né? Top. Isso aí. Difícil dizer algo a mais. Eu acho que traduziu 100%. Acho que eu poderia agregar somente a questão do posicionamento, que foi transformador quando a gente começou, né?
a nível de autoridade mesmo, né? De a gente produzir um conteúdo no Instagram que sempre foi muito bom, sempre muito impecável, mas no momento que a gente começou a vir aqui, a contar com essa estrutura profissional, com essa entrega, né? Passa uma imagem melhor. E a gente sentiu essa diferença ao longo do tempo, realmente no quanto as pessoas passam a até mesmo confiar na gente. Né? Confiar no que está sendo dito aqui, confiar na pessoa que a gente vai trazer, até mesmo a nível para poder indicar, como tu acabou de citar. Se a pessoa está indicando é porque ela vê que aquilo ali é bom, né? Para que a outra venha e participe também. Então, esse ponto assim foi bem importante assim para W como um todo, né? Para hoje nos nossos eventos a gente também consegue linkar, trazer o convidado aqui antes, vai ser um parceiro do evento. No Wake Up a gente tem parceria com a Ana, então ia rolar o Wake Up 4. Veio aqui, o 4, né? Veio aqui uma semana antes pra gente falar um pouco sobre, pra destrinchar um pouco mais do porquê que o Wake Up existe, qual que é o real objetivo, como que ia ser. Naquele lá tinha um objetivo específico também de solidariedade. Então, falar um pouco mais sobre essas ações que a gente coloca em prática em outros projetos. Então, é um canal de comunicação muito importante para nós, mas também vejo como sendo algo que nos trouxe muita autoridade. Para a gente ter um pouco mais de presença, enfim, a gente chega em mais pessoas através disso, sabe? É muito bom, cara. Tipo, tá falando, parece que tá... Na minha cabeça tá passando uma retrospectiva de todos os episódios, assim. Eu pensei, até o sonho do meu pai eu realizei, né, cara? Trazer o doutor dele aqui. Tipo, muito bom, né? Tu tem que levar aquele cara lá. Tem que levar o cara. Tipo, daí vai passando os episódios da tua cabeça, tipo... Muito louco. Muito Parece que um ano é pouco, mas dá pra fazer bastante coisa. Nós trouxemos muitas pessoas que a gente olhava lá no início e a gente pensava, não. Impossível. Impossível, cara. E... Foi mais fácil que a gente pensou. E pela necessidade, óbvio, de ir atrás de pessoas novas, a gente acaba conhecendo profissionais que a gente não conhecia, que é conhecido por outras pessoas, porque, cara, quantas vezes a gente abre o Instagram e conhece um novo produtor de conteúdo, um novo profissional que tem lá seus 50 mil seguidores, 100 mil seguidores, ou às vezes não tem isso, tem 2 mil seguidores, mas tem um conteúdo extremamente valioso, e pela necessidade da gente ir em busca de convidados, a gente passa a conhecer essa pessoa. É a mesma questão que agora que o pessoal que vem indica outras pessoas. Exatamente. Que, né, a gente fica conhecendo pessoas que talvez pelo Instagram a gente poderia não passaria no nosso feed. Entende? Né? Sei lá, pelo algoritmo, pela localização, mas o nosso convidado anterior. E é muito legal, porque, por exemplo, olha só, a gente teve 2 convidadas agora das últimas 5 que veio de indicação da Fê Gomes, que foi há uns 4 meses atrás. Olha, acho que até mais, mano. Até mais, porque eu tava... Quantas? 2 convidadas que ela indicou e que já uma topou, já veio, e a outra vai vir em agosto. Então, no caso, eu tava querendo ir em busca de novos convidados, e eu pensei, cara, eu vou olhar todos os nossos formulários que as pessoas deixaram lá. Alguns a gente convidou já e veio, Magrão, veio uma galera, né, de indicação. E aí, isso pra mim é muito valioso. Sabe, a gente consegue conhecer novas pessoas, conhecer novos profissionais. E aí, cara, é o que a gente já falou, dar voz pra eles. Como que tu prepara um roteiro? Como que eu preparo um roteiro? A gente manda um formulário. Esse formulário que eu citei, onde ele vai deixar a sua indicação. Antes tem algumas perguntas. Lembrei do nosso primeiro roteiro que a gente fez junto. A gente, escrevendo a pergunta, lembra? Sim, do papel. Do papel. Porque daí eu tava escrevendo no celular, tu no teu celular, daí eu tenho que ser do papel. Daí tu pegou o papel e começou a escrever umas, eu te mandava outras. Mas será que isso aqui não tem que ir nesse bloco? Exato, e aí a gente começou a encaixar. Mas hoje eu mando o formulário pro convidado, eu acho que dá no máximo 4 perguntas, mas são perguntas bacanas, assim, para tentar extrair um pouco da essência dele como profissional, um pouco da visão dele da área, né, da área que ele atua,
E a partir dali, obviamente eu jogo isso numa inteligência artificial para me auxiliar na geração desse roteiro, para tentar ter um entendimento. Eu leio, obviamente, as respostas, mando para você sempre as respostas para que quem seja o host da vez esteja alinhado. Mas eu tenho bastante tenho bastante briga com a inteligência artificial também, inclusive para até chegar numa versão final. Não é só, eu não só jogo lá e sai uma primeira versão e é isso mesmo. Eu tento deixar a nossa cara, mando transcrições dos nossos últimos episódios para que ele tenha uma base de conhecimento um pouco mais robusta, mando o nosso canal do YouTube. Então tem toda uma análise ali até a gente chegar em perguntas. Obviamente não perguntas que já entregue que eu sei um pouco da resposta porque ele me deixou no formulário. E essa é a minha briga com a inteligência artificial, né? O cara disse que ele gosta de bolo de cenoura. Aí a pergunta da IA Por começa... que você gosta de bolo de cenoura? Já que você disse que gosta de bolo de cenoura, mas como assim? Sabe? Sim. O cara que tá ouvindo aqui, da onde que ele sabe que eu sei que não Sim. faz sentido. Sim. Então a gente tenta ter perguntas inteligentes, mas muitas vezes sucinta, né? Tipo, para que a gente não fique lendo uma pergunta gigantesca, para dar mais voz para esse cara, para que ele me diga o que ele quer trazer de conhecimento. Então é por aí, daí a gente vai alinhando. Às vezes eu pego o roteiro que já tá pronto ali, consegui chegar numa versão bacana, mas ainda jogo no doc e depois vou mudando alguns termos. Cara, termo muito complexo, não vou conseguir ler isso na hora. Vou lá e troco por uma palavra um pouco mais simples. Aí a gente chega num... Mas é curioso, porque a gente tem sentido cada vez menos necessidade dos roteiros, muitas vezes. Eu ia falar isso Na agora. maioria das vezes, e na tem verdade. vezes que nem usa Nem se roteiro. usa, né? Começa e depois vai. Tipo hoje, eu não fiz roteiro pra hoje. Eu trouxe tópicos, porque eu sabia que a gente ia falar bastante. Teve com a doutora Rosana, especificamente, a gente conheceu ela algumas semanas antes, eu fiz o convite, e eu já tinha tido a oportunidade de conversar com ela. Então eu sabia que ela tinha muito conhecimento que conectaria uma coisa na outra e assim iria. Então eu vou fazer um roteiro muito simples, basicamente em tópicos. E aí ela ia falando e eu ia perguntando, porque daí ela falava de um termo tal da medicina, mas o que significa isso aqui? Sabe? Daí são coisas genuínas de curiosidade nossa, que a gente vai tendo no meio do caminho, né? Tipo a pergunta que tu acabou de fazer. Tu acabou de me fazer uma pergunta que exemplifica bem isso. Né? Tu vai ouvindo a resposta do cara, em vez de tu tá sempre olhando pro roteiro, Preocupado com a não próxima ouvindo o que ele tá te falando. Daí passa a ser uma entrevista. Não passa a ser mais um, né? É tipo aquele meme que eu te mostrei esses dias o gurizinho queria cantar um poema, dizer um poema, a mulher esticou, o gurizinho falou só o nome dela, ela já puxou e agradeceu. Puxou o microfone, o gurizinho, tá, mas eu só falei meu nome, tipo, ela não tava ouvindo. Poema do Galo Missioneiro. Esse aí. O gurizinho falou, meu nome é tal, e ela, que bonitinho. Ela, não, Vai, tu rachou o bico com o vídeo, né? pode Eu não achei ser. tão engraçado assim, mas o Rafa Não, mas é muito bom. rachando o bico. Mas é um exemplo, tipo, ela não tava ouvindo, entendeu? Então, se a gente tá preocupado em ler o roteiro, a próxima pergunta, a gente não vai estar ouvindo o que esse cara tá falando. Então, é bacana, tem o roteiro ali, mas escuta com atenção, porque é assim que tu vai aprender e é assim que vai ter um papo mais natural, mais genuíno. Enfim, são coisas que a gente também foi aprendendo ao longo do caminho, né? Como a Camila falou, eu escutava muito podcast. Só que é bizarro como eu passei a ouvir podcast de um jeito diferente depois de começar a fazer o nosso. É muito doido, é muito legal mesmo. Começou a prestar atenção em coisas que Estudando. antes tu não prestava. Eu inclusive passei a prestar atenção Passou no a não host e não só no passou convidado a deles. não gostar de alguns por causa disso, né? A não gostar de... Exatamente. Tipo, cara, não tá mais fazendo muito sentido, não gostei mais, sei lá. Mas eu comecei a prestar mais atenção no cara que tava fazendo a pergunta, né? Pô, a gente ainda não, obviamente, não chegou num nível assim, mas tu olha um Joel J fazendo pergunta. O cara às vezes tá no meio da pergunta, ele... Não, pera aí. Deixa eu refazer. Deixa eu começar de novo, porque ele pensou e ele não tem medo de dizer, cara, eu tava indo pra um caminho ruim aqui. Não, deixa eu melhorar essa pergunta. Às vezes tu até dá o play achando que tinha pausado sem querer, mas ele tava pensando. Então tava tudo em silêncio. Então, tipo, não tenho mais esse receio de... né? Do silêncio. Do silêncio. Sabe? Tem que ter o momento de fazer uma boa pergunta pro convidado para que dali extraia um conteúdo de valor. E aí, enfim, tem os nossos
os nossos cortes estão pra mostrar, né? Porque às vezes as pessoas não assistem tudo, mas elas conhecem muito por causa dos cortes. Porque daí são os melhores momentos, né? E aí é uma outra etapa daí, né? Pós, onde a gente vai selecionar esses cortes. Já teve vários formatos. Às vezes tu assistia, né? Teve uma época que tu assistia todos os episódios e ia anotando, ia tirando os cortes. Hoje a gente também já usa um pouco de inteligência artificial para extrair esses cortes e depois né, validar eles na edição se realmente faz sentido ou não. Mas é isso, é um pouco de como a gente faz os nossos roteiros. Respondido. Resposta longa. Tem algo a falar aí? Hã? Tem algo a falar? Não? Porque tu também faz roteiro. Hã? Porque tu também faz roteiro. Não. É isso. É isso. Tá. Eu gosto de fazer roteiro. Na verdade, quando eu vou fazer quando eu vou ser o host, eu prefiro que eu monte. Sim. Porque a minha briga com a inteligência artificial já E daí tu causou também... uma separação, né? E daí Eu tu não, também... não me dou bem com ela mais. Qual a separação? Como assim? Não, eu não peço mais. Tu não pede mais, tu Não. monta agora... Não entende? Tá, Tu não usa entendi. mais inteligência artificial? Não, quando eu falo pra ele que, tipo, não seja tão claro dizendo que tu já sabe a resposta, Sim. ele não entende. Então cara, não, deixa que eu faço. E aí eu vou lá e... Mas tu se envolver no processo de criar o roteiro te faz também chegar mais pronto pra Eu também. Sim. entrevistar o convidado. Mas eu não Sim. gosto de fazer roteiro. Eu também não gosto tanto. Eu prefiro 1000 vezes que o Rafa faça, entendeu? Os meus. Mas hoje é assim, né? Hoje é assim, os que o Lip faz os dele, mas o restante é tudo tu que Isso, faz. daí às vezes quando é eu e o Lipe, às vezes eu Mas- faço, às vezes tu faz. Daí... Mas eu gosto de... Quando eu fazia o roteiro, era legal, porque já chegava mais aquecida pra, né, Sim. entrevistar a pessoa, então... Mas na verdade a gente faz o roteiro pra não usar, né? É o segredo. Tu faz o roteiro exato. pra, tipo assim, cara, agora que, tipo assim, dependendo da pessoa, ela pode estar muito nervosa e daqui a pouco acabou o assunto. Vamos seguir daqui. Mas, que nem o Rafa falou, não sei se pra vocês é a mesma coisa, mas a pessoa tá respondendo a pergunta, eu leio a próxima. Mas pra estar pronto já pra Isso. próxima. Mas eu vou prestando atenção no que ela tá falando. Se dentro daquela resposta dela surgiu uma pergunta, eu não vou fazer essa que tá no roteiro, eu vou fazer a que me veio na cabeça, porque vai conciliar muito melhor com a resposta dela do que a próxima pergunta que eu pensei 3 dias antes. Daqui a pouco tu vai quebrar um flow dela ali exato. que seria muito valioso. Ela falou, sabe? porque daí eu ganhei um campeonato em 2009 e não sei o que. Campeonato de quê? Exato. Em vez de dizer, tá, e vamos pular então pra 2022. Exato. Sim. E Exato. muitas vezes a pessoa acaba respondendo lá no primeiro bloco o que a gente tinha planejado pro último Exato. bloco. Então tu tem que ficar atento também de que muitas vezes o assunto vai fluindo e a pessoa vai puxando os tópicos que lá na frente a gente ia Por isso que é bom ter a canetinha também, né? perguntar. É bom a canetinha. Nem exato. quando eu tô com a Check. Camila, a gente tá com a caneta. Aí, se ela fez uma pergunta que eu vi que lá na frente poderia ser a minha, eu já risco pra eu saber que... e fico de olho na folha dela também. Se eu ver que ela arriscar alguma coisa, eu já vou riscar. É isso aí. Cara, é muito legal. São coisas que a gente foi aprendendo no meio do caminho. E a gente vai combinando, né? Que nem a gente combinando agora. A gente só fez 2 podcasts junto, eu e a Betina. Né? Em 2 momentos. Então, eu sei que quando eu faço contigo, eu faço uma pergunta, tu faz outra. Mas quando eu faço com a Camila, ela faz um bloco inteiro e eu faço o outro bloco inteiro. Então, tipo, pra mim, eu consigo fazer com os dois. Como que a Betina prefere fazer? Aí a gente, não, vamos fazer Bloco cada... inteiro também, que nem a gente sempre faz, né? Não, a gente Eu fez... falei que contigo eu faço o bloco inteiro, mas como ele fazia com o Lipe uma sim, uma não, a gente fez assim também. E fluiu Sério? super bem, entendeu? Então tem tipo, 3 duplas que... E contigo eu não me lembro a última vez que a gente fez. cada um. Um cada um, né? cada um Então, cara, é isso. Tipo, a gente eu vai se acho adaptando. que eu comecei isso... Nossa, eu achei que a gente tinha começado... Bom, A primeira vez que eu fiz um sozinho, eu fiquei assim, tipo, cara... Eu fiquei um E pouco agora? nervoso de novo de ter que saber sempre a próxima. Porque às vezes tu fica relaxado. Não, Sim. tem um tempo até eu ter que prever a próxima. Mas aquele dia foi... Porque o que acontece? Foi o que eu falei pro Rafa no último. Eu disse, a única diferença... Pra mim, tanto faz. A única diferença é que cada um fazendo uma, fica mais fácil se, caso ele responder alguma pergunta, eu já sei que aquela lá na frente não precisa fazer. Por exemplo, eu tenho que prestar atenção... Não que eu não preste atenção, mas, tipo assim, eu tenho que estar muito mais ligada nas perguntas que tu tá fazendo, pra eu não me perder depois no meu bloco, caso a pessoa tenha respondido alguma do meu. Entende? Mas tudo é coisa de... Tá ali. Molejo.
O próximo eu vou testar, então, fazer uma pergunta sim e uma pergunta não. Vamos testar. Porque vai que tu tá ali meio que... Quando sabe? foi com o Lipe, como é que foi? Dormindo. Com o Lipe a gente fez bloco também, eu acho, né? Tá, não, eu bloco. deixei... Tá, geralmente a gente cede, Eu né? deixei ela no campo dela. Geralmente a gente cede. O que tu ia falar? Não, eu ia fazer uma pergunta pra Betina, mas... Vai lá. Qual foi o maior mico que tu já cometeu? Vai, imagina. Maior E aí? Cara, eu não lembro de nada. Assim, de Eu ia mico. dizer, não sei, Não. pra tu fazer essa Mico. pergunta. Tu Não, acha não. que... Teve um mico? Não, Tu tem que me dizer, tu fez essa pergunta. não, pra perguntar pra ti. eu acho Falou, que você presta atenção, mas não tem que... Não. Eu não me lembro também. Acho que não. Tu já cometeu algum mico aqui? Não. Tu já cometeu algum mico aqui? Eu acho que não, cara. Eu só lembro da história da foto, das fotos finais que a gente faz ali. E aí. No primeiro que eu fiz sozinho, a minha Qual? mãe do Felipe de Sônia. Ah, é verdade. Ah, sim, tu já pagou. Mas todo... E o, todo e o concentrado. pai errou o nome do pai também, eu acho. Não, do pai acertei. É que eu sempre errava do pai. E como é- Eu concentrei no pai e errei a Tá, como é que é o mãe. nome dela? É Lúcia. E tu chamou ela de Sônia. Com o Felipe Primeiro Boys episódio- ainda, cara. Primeiro episódio, primeiro minuto de Pior que podcast foi o sozinho. primeiro episódio, né? Foi o primeiro depois de fazer Sim, nós depois de quatro. fazer nós foi quatro. o segundo, no É. caso. E eu bem Caraca, concentrado, não posso errar o nome do pai. Foquei o nome do pai, errei o nome da mãe, daí ele... Quê? Esse não é o nome da minha mãe. Quis dar uma de Faustão, né? Ih, o filho da dona Sônia! É, muito bom, cara. Não, eu só lembro da história da foto, que a gente sempre faz foto aqui no final, e às vezes o Vitão pede pra olhar né? A gente tá aqui, fazendo uma foto olhando pra câmera. Aí ele pede pra olhar pro convidado, ficar de lado pra câmera e dar um sorriso. Só que eu acho que a convidada não ouviu que ele tinha pedido isso pra mim. E aí eu fiz a minha foto olhando, aí eu fiz uma foto dando... rindo e olhando pra ela, e tipo, ela fez uma cara, tipo... Quem que tá me Ué? olhando? Por que tá me olhando e rindo, Pia? Por que tu Sabe, tá tipo... olhando pra mim? Entendeu? Eu acho que ela não ouviu essa parada. Eu acho que esse E aí, foi o esse problema. Por que ele tá rindo desse jeito? Ah, tá louco. Tipo, uma coisa é o cara rir que ele tá rindo agora, mas eu tava Sim. literalmente assim, ó. Sabe? Não fica legal. Mas ainda sobre o... Só pra finalizar o roteiro ali, uma coisa que é muito, muito importante São duas coisas que foram mudando. Uma é tu acompanhar o Instagram da pessoa. Tu dá uma varredura. Tanto que, quando... Cara, antes de a gente começar a mandar formulário, era basicamente assim que a gente fazia roteiro. Via se a pessoa já tinha participado de podcast, ia nas notícias sobre ela e no perfil do Instagram. E baseado nisso montava o roteiro. Depois do formulário, daí tinha o formulário, mas continuar olhando esse Instagram. Por exemplo, o Dr. Tauan, quando a gente tava na recepção, ele falou sobre a viagem de Nova York. Ele não falou pra mim no formulário, mas eu vi no Instagram que ele palestrou pra médicos em Nova York. Então, tipo, cara, é repertório. Se ficar sem pergunta, cara, como é que foi aquela viagem pra Nova York? Sabe? É. Porque eu olhei no Instagram do cara. Então, só que daí, eu falei que eram duas coisas, porque ao longo do tempo foi mudando. Eu comecei pra não dar tanto aquele baque também. Às vezes acontece e vai acontecer, de não seguir a pessoa. Mas eu comecei cara, tendo tempo hábil, eu quero que esse maluco vá no podcast ou essa moça vá no podcast. Eu vou seguir, tipo, 2 semanas antes. E vou acompanhar um pouco. Então, eu já sabia qual conteúdo que tava muito em alta de novo, usando o exemplo, porque foi o último que a gente gravou do Dr. Tauan. Eu já sabia qual que era o tópico que ele mais falava no Instagram. Então, a gente quase fez um podcast somente sobre aquele assunto. Porque eu sabia que tava em alta no Instagram dele, então daria um podcast aí de 1 hora tranquilamente falando sobre isso. Mas por fim ele respondeu ali o formulário também e foi um sucesso. Tu vai acompanhar, não, né? Tu pede pra mim acompanhar, né? Me diz aí dos últimos... Qual que eu não acompanhei? Não, é que eu tô zoando contigo porque tu tem mania de ficar, tipo, umas 2 semanas. Assim. Ah, tá. Nesse Entendi tua sentido que eu tô piada, falando. entendi tua No piada. sentido de acompanhar stories e coisa nada. Tá bom. Contextualiza viu pra galera. só? Contextualiza pra galera. Nossa, já veio cheio de pedra nas mãos, vocês viram? Não. Tem que falar pro pessoal, às vezes ele fica fora do Instagram por um tempo, e aí isso dá umas 2, 3 semanas, daí eu fico meio, né, tu fala aquela trend, não sei. Mas quando entra também, É, recupera o tempo, né? Mandando Mas- tudo. mas tu não tá me respondendo nada, né? Eu também tô... Uns 8 vídeos já que tu não E ele tá respondeu. chateado ali. Fiquei chateado.
É, se a gente resolve Vai, eram uns depois. vídeos bem Não vamos estragar o engraçados. clima de festa. Eram uns vídeos bem engraçados, cara. Tu tinha que ter visto. Vamos ver Essa depois. semana tu tava se finando de rir de um vídeo lá dele. Bah! Tinha que mandar pro Lipe, mas nem vou mandar. Ele não responde meus memes mesmo. Mas Daí eu... os meus, eu também. Não, mas ele sempre me respondeu. Era Pra tu uma ver. outra fase. Ele sempre me Ele só, respondeu. agora ele só curte. Até 2 semanas Já é atrás, um- aí ele só curte. Não, Não, gente, o que tá acontecendo com até a nossa 2. festa de Ah, tá aniversário? vendo como é bom, né? Há 10 minutos atrás vocês estavam com foco em mim. Aí tu não tava preocupado com a festa de aniversário. Assistindo voado, É, né? entendi. Ai, ai. Quer mais um bolinho? Tá, olha só. Um momento que mais marcou vocês. Difícil, hein? Não precisa ser o que mais marcou, mas um que vem agora, tipo, de bate-pronto e que foi muito massa, me surpreendeu, fiquei feliz. Positivamente. Pode ser negativamente se tu quiser falar, só não fala o nome do convidado. Não, cara, todos os episódios foram muito especiais, muito incríveis. Tipo, eu não sou de me emocionar, né, Uhum. durante os episódios, mas eu gosto de verdade, de forma verdadeira mesmo de todos e com a entrega de todos, porque tenho certeza que cada um que vem aqui entrega o seu melhor, né? Então, mas, cara, um episódio que mexeu bastante comigo foi o episódio especial de Natal, né? Uhum. Do ano passado. Com o Anderson. Cara, porque foi só pedrada e dúvidas que eu tinha, né? Acho que fui eu que fiz aquele roteiro, né? Foi. Tipo, praticamente eu peguei as dúvidas que eu tinha, botei numa folha e tipo, então ele respondeu tudo. Então, mais uma vez, a gente não tem ídolos e tipo assim, não é colocar ele em uma prateleira Uhum. acima pra, né, ainda usar de alguma forma ele, mas ele atende muitas pessoas, né? Então ele ele está a maioria do tempo inacessível, né? Uhum. Requisitado. Mas a gente ter 1h30 com ele fazendo perguntas sem parar, É. tipo, Foi e especial. ainda mais aquele clima de Natal, onde tipo tu já fica mais Uhum. sensível, vamos dizer assim, então tu já tá mais é uma época feliz, né? Daí tu já remete a Jesus, então e teve todo o enredo da gente estar preparando nosso primeiro Natal na nossa casa, então tipo eu me lembro que aquela época tava tipo assim, era só alegria e ter aquele podcast naquele momento pra mim foi algo que me marcou bastante, mas como disse, tem muitos, e eu não poderia citar aqui, mas tem muitas pessoas que passaram por aqui que me deixaram bem satisfeitos e felizes pela entrega que tiveram, pelo preparo que tiveram. Não é simplesmente, vou passar lá pra fazer um podcast. Tipo, deu pra ver que a galera, tipo, se preparou pra estar aqui, pra conversar com a gente. Então, eu fico feliz por todos esses momentos, mas se tivesse que elencar um dos episódios que me marcaram, foi o especial de Natal de 2025. Muito bom. Eu também. Acho que ele... Vários, na verdade, né? Que nem a gente tava falando antes ali. Vários marcaram, mas... Além desse que o Lipe comentou, o que a Bina participou também, eu lembro bem que legal. foi bem na época também que eu que tava fazendo os cortes, então... Uhum. Tudo que ela falava, eu ficava, Tu não meu Deus, sabia qual um escolher. corte, um corte, mais um corte, porque ela mandou muito bem, assim, tudo que ela falou, sabe? Trouxe muitas reflexões muito legais, inclusive sobre a parte cristã. É verdade. Então, Verdade. Cara, pra mim, assim, enquanto a gente tava fazendo a lista ali, recapitulando os episódios, tinha até algumas pessoas que eu não me vinha na cabeça agora, e eu fiquei tipo, cara, foi muito bom. Mas dois episódios que me marcaram bastante, assim, foi o que eu e tu fizemos com a Fê Gomes. Uhum. Eu lembro que a gente terminou aquele episódio falando assim, tipo, foi... Uhum. E aí, o último que me marcou mais, assim, que tá muito vivo na minha mente ainda, foi o que eu e a Betina fizemos com a Denise, que inclusive foi uma indicação da Fê Gomes, né? Foi uma impressão E eu cheguei em casa falando pra ti que as duas têm a mesma... Entende-se porque são tão amigas, porque elas têm a mesma vibe, assim, a mesma energia, assim. E falando da Denise especificamente, assim, tem algumas pessoas que às vezes a gente tem um sentimento de que eu escutaria essa pessoa falar por muito tempo, porque ela fala de uma forma fala muito bem e transmite muito bem a mensagem e fala coisas muito boas, assim, que muda o que tu tá sentindo, a energia que tu tá sentindo. E ela foi uma dessas pessoas, assim, e no final do episódio
ela trouxe uma reflexão que eu fiquei a semana inteira com aquilo ali na cabeça, que foi que ela falou assim, das coisas que você faz na sua vida hoje, na sua rotina, se não tivesse ninguém, se você não compartilhasse isso nas suas redes sociais, se aquilo ali fosse só pra você, se ninguém pudesse ver aquilo ali, enxergar aquilo ali. Se fosse um segredo. Se fosse um segredo, o que da tua rotina tu continuaria fazendo? Aquilo ali me pegou também. Cara, eu voltei com aquilo ali assim, ó, pulsando, sabe? E continua na minha mente, tipo, essa reflexão, assim. E uma reflexão boa, porque eu cheguei à conclusão de que tudo que eu faço na minha rotina hoje, se eu estivesse 100% sozinha, não tivesse ninguém, se nem tu estivesse dentro de casa comigo, seriam coisas que eu continuaria fazendo, sabe? Independente de gravar aquilo ali e postar no story, mas... Tu estaria feliz fazendo. E aí foi algo que me marcou muito, assim, sabe? Foi algo que... A Betina chegou com essa reflexão em casa um dia e eu trouxe pra mim também, né? Aí esses dias fiz um pãozinho caseiro. Ficou top. E eu olhei e falei, isso aqui eu vou ter que postar, cara. Daí me veio essa frase na cabeça. Daí eu pensei, mas eu faria se não fosse pra postar? Daí eu pensei, não, mas eu já tinha feito. Sim, você já tinha feito. Eu sabia que era. Mas eu pensei, não, mas eu vou ter que compartilhar isso aqui. Exato. Mas, tipo, eu fiquei com isso na minha cabeça também, tipo, será? Porque poderia, em algum momento, na minha cabeça, fazer e vou fazer de tal jeito pra poder compartilhar. Tipo, fazer algo só pra poder compartilhar, né? Sim. Então, é uma reflexão. É uma reflexão muito boa, porque pra muita gente, eu tenho certeza que pegaria na ferida, né? Sim. E pra nós, por um bom tempo, pegaria. Só que hoje a gente tá com uma rotina que a gente ama, né? A gente realmente se sente feliz, mas em um determinado tempo pode ser que não era. É que cada um vai levar essa frase, essa reflexão pra alguma área específica da sua vida que faz sentido, né? Exatamente. Não necessariamente só, tipo, de será que eu faria isso e postaria, mas pra outros casos também, sabe? Exato. Se ninguém estivesse vendo, tu continuaria fazendo? E às vezes não é só o postar, mas é falar pros outros no físico, Exato. né? É uma analogia semelhante ao jejum, né? Quando a pessoa tá jejuando. E ela sai falando pra todo mundo que tá jejuando, tipo, pra dizer que está passando trabalho, né? Então, daqui a pouco tem alguma coisa aí a ajustar, porque tem que ser algo mais interno teu, mais, né? Contigo, né? Então... Quantos estravas não seriam... postados. É verdade. Total. É verdade. Será que não nasceu justamente pra te mostrar, né? Até pode te motivar. Vou fazer isso aqui no melhor tempo possível, poder terminar, já pausar pra não perder nenhum segundo e poder compartilhar isso aqui. Eu aguento 5, mas eu vou fazer 8 só pra poder compartilhar. E ela até comentou sobre o Strava mesmo, né? Te beneficia, ela falou mas Strava. todo mundo posta. E se faz uma corrida ruim, não vai postar. Né? Então, é uma loucura. E ainda bota... Pace fofoca. Pior. Poderia ter sido melhor. Deu tua vida e... muito bom. Pace fofoca. Sim. Corri de boa. Entendi. Hoje não dei meu melhor. Hoje era leve. Hoje era... Por isso que não tá no Pace 3, gente. Só explicando. Mas acontece, amadurecimento, né? A gente tava falando, fiquei pensando, cara... se eu fosse numa pizzaria ou no sushi, Deus o livre não postar que eu tava lá, né? Tipo, o pessoal acha que eu não saio, né? Meu. Tipo, era muito louco. Tipo, o que as pessoas vão achar, ou elas estão pensando, tô sumido, não faço nada, sou chato. Cara, ninguém tá pensando, ninguém tá nem aí. Esse é o lance. Ou até não, né? Mas não vai mudar em nada. Não vai, mas vão estar por um tempo também. Depois, sabe, no momento que achar uma coisa pra fazer da vida, vai parar de pensar no que o outro tá fazendo da vida, né? Então, sabe. A minha, obviamente, né, todos especiais, como vocês falaram, do Anderson seria, mas pra não falar um mesmo que o teu, eu tenho 2. Quer dizer, eu sei um deles que tu vai falar. Qual? Vai, fala. Quem fez comigo, né? Então, não, o do Tauan é que tá bem recente também, mas não é o do Tauan. Pior que o livro acertou, cara.
O que ele fez contigo? Um deles é o que eu fiz só com o Lipe. Porque nesse dia eu conheci algumas coisas que eu não conhecia de ti ainda. Tipo, por mais que a gente é, né, padrinho de casamento um do outro, melhores amigos, toda aquela coisa, tem coisas que, cara, só tu viveu, né? Então, tua época de faculdade, alguns perrengues, né, dormir tarde, acordar cedo, um monte de coisa. A gente convivia também, mas não... Escutar dessa ótica foi bem bacana. Também da tua infância, com os teus pais. Então esse episódio foi bem marcante. E do Carlão, cara. Ouvi ele... Muito essa frase que tu falou, que ele citou. Mas... Ver a história do cara, né? Que não era cego. E ficou cego. E... na pandemia, ou enfim, em algum determinado momento da vida dele, um pouco antes, se eu não me engano, ele descobriu a corrida e ele, mesmo sem enxergar, ele corre, cara, maratona, corre em trilha, ele sai de casa e vai fazer o seu exercício, não deixa de fazer exercício físico, ele teria todas as desculpas do mundo pra, né, ser sedentário, ficar em casa, se lamentando, e ele não faz. Ele não faz isso, sabe? Tipo, esse foi bem... Eu lembro que a gente saiu assim, cara, que paulada, sabe? Também, né? Perdeu a esposa na pandemia. Cara, a gente não faz ideia, né? Mano. E o cara, que nem tu falou, podia ter todas as desculpas do mundo. Exato. Vai lá e faz. Exato. Mas a história do Dr. Tauan também é loucura, mano. Bizarro. Só pra não deixar passar, sair de onde ele saiu, toda essa trajetória é muito legal. Muito legal. E o Momento Pod, cara? Vai voltar ou não? Eu tô curioso pra saber. O Momento Pod, ele basicamente existe ainda. Sim. Ele só não é nomeado, mas se vocês quiserem, a gente pode voltar com o Momento Pod. Querem voltar? Quiser fazer um jingle pra nós? Não, porque o outro rapaz ali, tu pedindo um ano, né? Quem sabe agora sai. Eu vou começar a mandar mensagem pro Lucas cobrar o Vitão do jingle. Pode ser. Interessante. Não, pode parar, cara. Que isso. Não, mas eu gosto desse formato do bate-bola. Do bate-bola, é legal. Eu gosto mais, particularmente. Eu gosto mais. Eu não gosto desse nome. Bate-bola não, mas ficou e agora... Como é que tu chama? Eu chamava de perguntas rápidas. A primeira vez. Bate-bola meio estranho. Parece que tava jogando goleirinho, né? E comigo, Bia, em nenhum momento. Contigo, amor? O de casais que a gente fez lá, né? A gente se declarou bastante um pro outro. Qual de casais? A gente fez relacionamento. É verdade. Aquele foi bem legal, aquele episódio. Foi muito legal. Foi o quinto ou pior sexto. Que foi. Bem legal. Foi muito legal aquele episódio. Show. Galera, agora não falando somente de podcast, tá? Mas falando, vamos abrir esse espaço agora para falar da W, né? Dos nossos eventos, da nossa produção de conteúdo, enfim, vamos pauta livre agora para a gente começar a falar de W. O que vocês veem assim da W pro futuro? Onde que tu acha que a W pode chegar? Onde que a gente tá se colocando no cenário atual? Cara, começando pelo podcast, eu quero que o Pod W seja reconhecido nacionalmente, pelo menos em poucos anos. Tipo, num cenário em que, quando a gente começou, a gente visualizou que não existe um podcast que fale sobre vida saudável, única e exclusivamente. Pode ser que algumas pessoas da vida saudável vão num podcast para falar sobre isso, mas não é todos os episódios pautados sobre isso. Pelo menos uma boa parte de todos os episódios são voltados a isso. A gente fala muito sobre negócios, que também faz parte de uma vida saudável ter os teus negócios equilibrados. Mas eu vejo como a gente conseguindo alcançar mais pessoas a nível nacional, primeiramente. Vou falar assim. E, cara, a nível da W como um todo, eu vejo que a gente está indo justamente onde a gente planejou, né? A gente sempre teve consciência de que por sair, né, de um bairro, né, e não ter tanto recurso financeiro, até mesmo, a gente levaria mais tempo do que determinadas marcas ou empresas, ou enfim,
mas a gente sempre teve consciência de que o nosso negócio, a nossa empresa, a nossa ideia, ela é para ajudar pessoas a serem mais saudáveis. Ponto. Ajudar as pessoas a se movimentar. Esse é o nosso principal propósito. E a gente escalar isso a nível, de novo, de chegar ao nível nacional, a gente vai precisar ter muita paciência e plantar demais. A gente vai precisar regar muito, a gente vai precisar ter muita paciência, a gente vai errar. Várias vezes nesse 1 ano, e até mesmo antes de ter o podcast, a gente errou, deu um passo para trás, fez de novo, começou de novo, parecia que estava atrasado, vai de novo, parece que parou, continua, não para. Mas eu acho que a gente precisa continuar com essa mentalidade, porque eu tenho certeza que a gente está indo pro lado certo. E aí não vamos ser hipócritas a nível de, tipo assim, a gente não quer ganhar, ter recurso financeiro através disso no futuro, sim, mas o nosso principal propósito continua sendo esse. E acho que isso que nos mantém de pé, até porque se dependesse de recurso financeiro, Exato. a gente durante muito tempo não teria retorno algum, né? Exato. Então, acho que a gente ter o propósito alinhado vai nos levar onde a gente realmente quer, que é alcançar o maior número de pessoas possíveis e transformar a vida dessas pessoas. E o podcast é um caminho que está ajudando isso de forma natural, a levar a levar essa palavra para todos os lugares do Brasil. Que beleza. Que beleza. Muito bom, cara. Muito bom. O Lipe transmitiu a mensagem. 100%. 100%. Sensacional. Me dá um café lá, velho, por favor. Parabéns, Fala aí sobre os eventos, o que tu tá achando? Não, eu tô achando muito legal também, como a gente falou, de errar e tudo mais. A gente sempre foi muito amigo, muito parceiro e fazer negócios com... Que hora agora? 15h20. 15h20. Não quer mais, né? E fazer negócios com amigos é arriscado, vamos dizer assim. Porque a gente quer tomar decisões pra acertar, mas as cabeças são diferentes e dentro do próprio relacionamento as pessoas pensam diferente. Então precisa haver um consenso. No nosso caso, a gente nunca discutiu e nunca discordou de nada, mas aquela sensação de que... Acho que vou fugir um pouco da pergunta, mas enfim. Explicar um pouco como funciona a nossa organização hoje, talvez. A gente tomava decisões juntos. E aí, qual que é o grande problema de tomar decisões juntos em 4 cabeças diferentes? Por mim, pode ser. Pode ser. Tem que ver por vocês. Por mim, pode ser. E ninguém tomava desses... Tipo, a gente acabava tomando, mas porque todo mundo pode ser. Mas agora a gente definiu... faz um bom tempo já que a gente definiu alguns papéis dentro da W e isso fez com que a gente crescesse muito mais. Tipo, tu é responsável por isso, tu é responsável por isso. Então, todo mundo pode opinar, todo mundo faz parte dessa organização, mas tu é responsável por essa parte. E isso nos levou num nível que a gente tá evoluindo, né? Eu acho importante isso. É que até mesmo pra nós, internamente falando, são coisas que externamente é a primeira vez que a gente tá falando, por exemplo, mas traz uma cara mais profissional, mais de empresa, né? Ter setores, papéis bem definidos, alguém para tomar a última decisão daquele setor, daquela determinada ocasião, o acontecimento, enfim, isso é muito importante. E aí, cara, o Benito falou, teve períodos, né, de volta, faz de novo, mas sempre com o objetivo de o que mais importa é que as pessoas elas têm que ou aprender para colocar em prática ou colocar em prática junto com a gente. Exato. Algo que vai transformar a vida dela para melhor. Esse é o grande foco, sempre foi. Então os formatos foram se adaptando. Tanto que hoje, desde o início do ano, a gente teve migrações dentro do início do ano, mas a gente começou falando de eventos. E hoje já é uma realidade graças ao trabalho que a gente vem fazendo, graças ao trabalho que vocês dois começaram junto com a Ana, né, nessa divisão de papéis, foram tocar o Wake Up. Então, cara, o Wake Up, por um período ali, eu mandei um áudio uma vez e falei, cara, pra ti, por esse X período de tempo aí, acho que foi o quê? 1 mês e meio, algo assim, a W, ela tá de pé, ela tá viva por causa disso. Porque por N fatores a gente acabou dando uma esfriada em algumas coisas. E
ter aquilo ali foi o que manteve a gente minimamente aquecido e hoje a gente tá de volta e, cara, as coisas estão fluindo, estão acontecendo, parcerias, novos planos, novos eventos, tem uma parada muito legal que vai acontecer ainda esse ano, que muito em breve a gente vai poder falar mais, mas a gente tá ansiosíssimo para poder compartilhar isso, envolve outros parceiros também, mas vai ser espetacular, acho que a galera vai surtar com isso. Mas a gente tem, que nem tu falou, cara, podcast, se Deus quiser, a nível Brasil, grande objetivo, e os nossos eventos, eu acho que a gente acertou a mão nessa parada, e diferente de marcas que fazem experiências muito legais, mas não é o negócio deles, a gente tem o potencial de realmente ser um dos principais braços do nosso negócio. E aí, cara, o céu é o limite, porque a gente não vai parar. A gente vai pegar toda essa resiliência que a gente tem colocado, por exemplo, nos nossos infoprodutos que a gente tinha, e vai transformar nisso, porque pra mim é a materialização da W, os eventos, sabe? Tipo, é aquele momento onde a gente vê a pessoa ali com a gente, por causa da gente e da decisão que ela tomou de estar lá presente, né? 85 pessoas a 4 graus na Lomba Grande. Sim. Sabe? Um bairro extremamente frio, geralmente alguns graus abaixo do que na cidade. E as pessoas estavam lá correndo, sabe? Uma friaca. Mas olha que curioso. A W nasceu com o intuito de ser uma empresa online, com foco no online. E hoje os nossos 2 maiores projetos envolvem pessoas. Estar o podcast fisicamente presente com pessoas. verdade. E os eventos. Então, tipo, no caminho a gente foi... Eu acho que não é nem que a gente foi buscando isso, mas isso foi acontecendo. É muito melhor, né? É muito legal, cara. Porque no WhatsApp tu manda num grupo que tem 50 pessoas e 4 vão te responder. Tipo, tu não tá vendo. Se a pessoa quiser te ignorar, ela te ignora. Mas no evento, tu tá falando com elas estão animadas por estar ali. E elas estão concentradas ali. Elas não estão conversando contigo no grupo do WhatsApp e ao mesmo tempo lavando a louça. Tipo, elas estão focadas naquilo. A gente vai continuar usando o online sempre, né? Não, é muito bom e é benéfico, né? Mas eu não tinha parado pra pensar nisso. É verdade. Cara, é aquela coisa. O online, ele vai continuar fazendo com que a gente alcance novas e novas pessoas, mas estar fisicamente presente ali e registrar isso, que é muito importante para que essas pessoas possam ver o que está acontecendo, mas elas vão ver através do online. Então, cada um tem o seu papel muito importante, mas a gente depositou expectativas e, né, que a gente falou, cara, a questão de não ter muito recurso financeiro, isso afeta, né, sempre vai afetar ali quando a gente fala de escalar na internet. E talvez era porque não era para ser assim. A gente, né, há um bom tempo vem colocando cada um em suas orações, os seus pedidos, o que quer para isso, e a gente sempre teve muito alinhado, então tenho certeza que a gente está trilhando exatamente o caminho que era para ser trilhado. Por isso eu não tenho dúvidas nenhuma, sabe? Então, é bem por aí. Top. O quê? Camilo não gostou do bom? Eu também acabei deixando, porque daí a gente vai falando, né? Cara? Eu não dei conta de... Quer? Não, obrigado. Eu ia dizer, tem mais ali se quiser, não precisa estar de olho no da Camila. Mas... lembrei agora, já é a segunda vez que eu esqueço de algo que eu queria falar. A gente estava falando lá atrás sobre um assunto, mas vai encaixar agora também, que é sobre a definição tipo, do wellness, né? Eu tava estudando um pouco mais sobre isso e, cara, hoje é um mercado gigantesco. A gente sabe que tem muita oportunidade, muita marca nova surgindo, muita coisa acontecendo, muito suplemento, muito alimento, proteína em tudo, né? Proteína no refrigerante. Sopa proteica. Sabe? É loucura. Mas, e vamos lá, eu sou super a favor do capitalismo, não é o que eu vou dizer é que ficou muito... o mercado tá olhando muito para essa veia capitalista. E o wellness não necessariamente é alta performance, por exemplo.
É literalmente tu estar bem fisicamente e mentalmente no máximo que tu pode ter para aquele momento. Então, cara, a pessoa ela vai olhar na rede social, vai se comparar e ela vai entender o wellness apenas essa pessoa é uma definição de wellness pra mim, porque ela come superalimentos, ela veste as melhores roupas fitness, ela tá nos melhores eventos fitness, ela vai na melhor academia, mas a definição tem que ser mais individual do que é pra cada um, pro teu momento. Então hoje eu tenho esse recurso, acesso a esse alimento e tudo mais. Obviamente tu pode tirar industrializados da lista, isso nunca vai ser, né? É tu buscar minimamente o entendimento do que é saudável para ti, buscar uma ajuda eventualmente de médica, nutricionista, mas tu vai conseguir chegar ali no teu máximo daquele momento. Isso é tu estar num bem-estar teu. E não é só corpo, é mente também. Então, eu sei que agora ficou meio fora de contexto, mas é que eu queria trazer essa ideia, porque, cara, às vezes... de algum momento me perder, mas eu não, é porque às vezes a gente, cara, tu vai ver várias pessoas com corpos diferentes, com tênis diferentes, com a roupa diferente, com recursos diferentes no mesmo evento. Sabe? Então, tipo, essa pra mim é uma definição boa de wellness. Não necessariamente se a pessoa consome o whey da marca tal ou da marca tal. É claro que tem marcas que investem mais e vão chegar num produto melhor e ele vai ser mais caro. Mas, pô, pelo menos eu já sei. Exato. Comer ovo, ou pelo menos eu já tenho acesso a este whey aqui, sabe? E por aí vai. Já tenho acesso a este conhecimento e tal. Então, hoje ela tá no evento da W. Mas tem pessoas que estão no evento da, sei lá, da mega empresa lá de São Paulo, sabe? Mas ambas estão daqui a pouco no seu auge de satisfação, sabe? Então, e isso que tu falou, as redes sociais, por ser em excesso e dependendo de onde tu busca consumir, acabam te iludindo nesse sentido. Tu tá falando de suplementos, porque esse é bom e tal, e as pessoas começam a acreditar nisso, só que nada que inventarem, não importa. Nada que inventarem vai ser melhor que comida. Daqui a 50 anos tenho certeza que eu vou falar isso. Esse aqui é bom porque é proteína pura que foi retirada do frango. Não, mas... come frango? Tipo, nada vai substituir a comida. Então, não precisa gastar muito. Claro que tem coisas que nos auxiliam, nos ajudam. Né, tá na correria, vai tomar uma dose de whey. Serve pra ser mais prático, né? Mas nada é melhor que a comida. É isso aí. E como é que tá hoje a rotina de vocês com esportes? Como que estão? O que cada um tá fazendo? Tá correndo, tá fazendo musculação, tá... Cara, no início do ano eu coloquei como propósito treinar todos os dias, né? Do ano. A gente fez um retiro, não consegui treinar 2 dias em março. Daí eu, beleza, mas vai faltar 2 dias. Vou treinar então 363 dias esse ano. E aí peguei uma gripe, que fazia muito tempo que eu não pegava, fiquei 10 dias parado. E, cara, por incrível que pareça, tipo, claro, pra minha meta, né, bagunçou, nem sei quantos dias eu já treinei, mas eu não parei de treinar. Mas por incrível que pareça, me deu me ajudou, cara. Porque no começo eu tava fazendo tudo por impulso. Tipo, tudo por impulso não, por simples rotina. Do tipo, cara, eu vou treinar hoje, beleza, treinei, cuidei da alimentação, amanhã vou treinar de novo. E eu nunca mais senti o poder da motivação. Sabe quando começa? Que tu começa a estar empolgado, que tu quer fazer de tudo, que tu quer dar o teu melhor. Tipo, eu não sentia mais isso, porque tava tão simples, automático, né? Tava fazendo todo dia a mesma coisa e tentando melhorar, enfim, mas eu não sentia mais aquele, tipo, que vontade que eu tô de treinar hoje. Hoje eu vou arrebentar tudo. E depois dessa gripe eu voltei e daí falei, Betina, 10 dias sem treinar, tomando remédio. Daí a alimentação também já dei tipo assim, abri as sessões na semana que eu nunca abro. E eu falei, Betina, cara, eu acho que eu tô gordo. Eu disse, não tá. Eu falei, esposa não vale. Esposa e mãe, eu tô sim. E aí, cara, isso me motivou, eu tô treinando demais e agora eu faço musculação 5 vezes na semana, segunda a sexta. Domingo
sábado eu corro, a ideia é correr, mas depois da gripe parei. E domingo é bike ou treininho de abdominais de pelo menos 20 minutos pra tentar seguir aquele propósito de treinar todos os dias. Todo Né? dia. Eu mantenho musculação 5 vezes na semana. E aí tento fazer cardio. Se der, faço todos os dias. Sábado e domingo às vezes faço também. Mas se Agora não... ela tá assim, gente. Ela tá assim. Não, eu mantenho a musculação 5 vezes na semana. Isso é normal, só que claro, não na intensidade que eu fazia antes. E... Da onde veio esse balão, cara? Ele trouxe de casa. Pode continuar. Do nada, mano. Tu trouxe isso de casa. Por quê? Ai, gente, meu marido, ele é uma... Vocês Porque não viram nada Festa ainda. da W, cara. Vocês não viram nada ainda. Do nada um balão verde aqui. Ai, Ok. cara. Boa, Ai, cara. bota aí, bota Deixa ali, ó. Tá bonito. dentro da xícara aí. Muito bom, o balão da Betina. Pode continuar. Não, é isso. E aí, cardio e... tô fazendo musculação, bike e escada ou elíptico. Não posso correr, né? Mas... Tu não Tá. pode correr ou tu tá... Melhor não. Não, é que Melhor ela não? falou que era melhor não, assim, pra evitar, tipo... Que nem andar de bicicleta na rua, sabe? Esses exercícios que pode acontecer de ter alguma queda, Cair, por alguma coisa, exemplo, né? é melhor evitar. Uhum. Então, Mas tá se cobrando menos. bem menos. Agora tá aproveitando. Tá com Mas outro por tô- dentro, né? Mas tá bom, tô gostando. Tá, a gente já volta pra esse assunto. Quero entrar um pouco mais nessas mudanças agora. E tu? Eu tô treinando musculação 5 vezes por semana também. E tô fazendo cardio no máximo de dias que posso. Geralmente a gente tem feito um dia off, né? Tipo domingo. Geralmente domingo tá rolando. Acho que nas legal. últimas 2 semanas no domingo a gente não fez nada. Mas tem semanas que, Teve amanheceu- semanas que a gente fez. amanheceu um diazão, vamos sair pra fazer alguma coisa. Mas domingo é aquele dia que a gente dá uma... Pega mais leve, assim. Mas eu faço 30 minutos de cardio. Na verdade, agora eu tô tentando fazer um pouco mais, né? E na maioria dos dias eu consigo, mas tem dias que dá pra fazer só 30 minutos, daí a gente faz 30 minutos, mas eu tento manter o cardio todo dia também. E aí tem a corrida, né, que sempre fica naquele... Não estou correndo no momento, mas sempre pensando que uma hora ou outra vai rolar. É aquela coisa, né? Tá sempre à espreita. Sempre me perseguindo. Boa. E tu? Eu tô treinando musculação. Tô diferente agora. Fazia muito tempo que eu não mudava um pouco o objetivo. Sempre quis correr e performar na corrida. Então tive minhas fases. Tive provas, mas agora, não sei, deu uma baixa e eu não tenho conseguido retomar pra corrida. Então, algumas semanas atrás, eu tomei a decisão de não, cara, eu vou focar na musculação, que é algo que sempre tem que ter mesmo, mas vou dar um gás. Então, fiz um plano alimentar novo. Tô me esforçando um pouco mais na musculação. Então, tá dando aí 5 vezes por semana. Corrida, muito pouco. Tenho corrido uma vez na semana e olho lá. Quando corro. Mas faço meu cardiozinho com os cachorros de manhã. Não. Olha, e às vezes, cara, é intenso. Correria. O Bentinho dá uma puxada, mas, claro, não é todo dia também que eu passeio tanto, que eu caminho tanto, ainda mais com chuva, como tava rolando agora. Mas é isso, esse tem sido meu... Eu parei de jogar tênis, tava jogando tênis direto, mas agora também não tô mais. Tava gostando bastante, mas daqui a pouco a gente retoma. Mas eu quero retomar no assunto do porquê tu tava falando dessas mudanças né? Talvez a galera que tá ouvindo saiba, alguns podem não saber. Então, vamos entrar no assunto da Sara. Eu dei Que essa dupla serão papais, né? E aí, eu queria entender como... Porque vocês sempre treinaram de forma muito intensa. E tiveram a sua alimentação muito regrada, poucas exceções, né? Então, eu diria que seria ali uma alta performance na musculação, né?
no caso, a linha das pessoas comuns, vamos dizer assim, não fisiculturismo, né? Então sempre foi muito intenso. Como que tá sendo essa questão de, cara, tenho que reduzir o treino, principalmente pra ti, obviamente, o Lipe pode continuar treinando, não precisa criar barriga. Né, Lipão? Deus Deus. Como que tá sendo, tipo, mentalmente falando, a questão de, cara, tenho que tirar o pé, tenho que aliviar, tenho que adaptar, comendo mais livremente algumas vezes, outras não. Como que tá sendo isso? Olha, eu vou te falar que tá sendo muito bom, porque eu não tô me cobrando, né, em nível... Porque eu sempre fui muito de me cobrar, não só na parte de, tipo assim, saúde, mas também muito falando esteticamente, assim. Então eu sempre me cobrei muito. E por incrível que pareça, eu tô levando essa parte de uma forma muito mais leve, assim. Às vezes eu até paro e penso, meu Deus do céu, tipo... Não que eu acho que eu tava errada antes, porque eu tava fazendo por mim, porque eu gosto ainda da parte estética, mas eu pensava que quando eu engravidasse isso era algo que iria me incomodar. E muito pelo contrário, até hoje em nenhum momento isso passou pela minha cabeça, sabe? Tipo, que o corpo vai mudar, ou... Bem pelo contrário, eu fico muito feliz com as mudanças. Quanto mais barriga, melhor. E às vezes eu fico tipo, ai, minha barriga, sabe? Então, tipo assim... Claro que cada pessoa leva de um jeito, eu também não julgo, porque eu conheço mulheres que se tornaram mães e que foi difícil pra elas mudança, né, corporal, assim. Mas eu, graças a Deus, não tive nenhum dia em que eu me senti triste pelo meu corpo estar mudando. A única coisa que me incomodou hoje, principalmente, foi que nenhuma roupa tava entrando. Eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas assim, a gente sempre dá um jeito, né? Claro. Mas, assim, questão estética, isso foi algo muito positivo pra mim, que eu tô sabendo lidar muito bem, que eu achei que talvez não poderia ser, né, eu não saberia lidar tão bem, mas eu tô muito feliz. E eu já fico pensando, tipo assim, nossa, depois da Sarah, acho que eu vou querer logo ter outra, assim, tipo... Mas, óbvio que eu cuido muito mais agora, não pela parte estética, e sim mais pela saúde. E porque eu sei que tem uma pessoa que depende 100% de mim, então eu não posso pensar só, que nem o Lipe falou, né? Esses dias eu tava com vontade de comer tal coisa, só que era uma coisa, assim, tipo, muito fat, assim. E aí, isso me pegou, sabe? Porque, eu vou comer coisas que antes eu não comia, porque eu entendo também que essa fase é uma fase que a gente precisa aproveitar e ter um equilíbrio ainda maior do que eu tinha antes, porque antes era muito difícil eu comer certas coisas que hoje eu tô comendo, por exemplo, só que eu também levo muito pro lado de que eu não posso colocar a culpa de que, eu estou grávida, então eu posso, porque eu preciso nutrir, né, esse bebê, então eu preciso cuidar o que eu como justamente pra, né, porque tudo que eu tô comendo, eu tô nutrindo meu bebê. Então, eu preciso ter noção do que eu tô comendo. Claro que eu não sou tão restrita como eu era antes. Mas, assim, tá maravilhoso, assim. Eu só tenho a agradecer a Deus porque eu tô realizada. Tá muito bom. Que legal. Legal. Tu, papai? Tô parceiro demais, né? Muito, muito bom. É bom estar junto, acompanhando esse momento e eu tô, né, na medida do possível, tentando dar todo o apoio possível, porque... Ele tá, gente. Não vou entrar muito porque eu não vou pai. ficar, né, enchendo a minha própria bola, mas eu tentando ser o melhor pai / marido do mundo. É verdade, tá mesmo. Muito, muito, muito. E o que muda? Cara, quantos meses tá? 4 meses. O que vocês vão entender a pergunta. A gente sempre teve muito cuidado e ainda vai ter com algumas outras coisas, porque de fato ainda não nasceu, né? Mas já tem coisas mudando. E a gente sempre pensou, cara, a gente não pode falar muito disso porque a gente não viveu. Então é difícil da gente falar disciplina, motivação, tem que treinar igual, tem que comer bem. O que tá mudando agora, tipo, na rotina de vocês, como um todo? Sono, vontade de treinar, enfim, compromissos. Tá diferente? Vocês estão, por exemplo, a gente sempre pensa, cara, a pessoa engravidou, ela
pode abrir mão da alimentação. Ela não precisa mais comer como todo regradinho como antes. Daí, por exemplo, o pai, pô, que nem tu falou, tava preocupado que tu tava engordando. Não precisa, certo? Sim. Tipo, tá mudando alguma coisa na rotina de vocês? Mas é que muito dele fazer certas coisas era por culpa minha, tá? Tá. Porque assim, no início, logo que a gente descobriu, eu andava muito enjoada, então não era tudo que eu comia, entendeu? Eu tinha muita, assim, era coisas específicas que eu, né, queria comer seletiva. e tal. Exatamente. E às vezes eu sentia vontade de comer alguma coisa, mas eu sempre fui aquela, tipo assim, eu vou comer, mas tu também come, entende? Isso não precisa ser mãe Nós somos uma dupla. Você acha que 90% das mulheres são assim, né? Não, mas eu gosto. E ainda falava, não, tô me cuidando. Mas não quero. Não, mas assim, brincadeiras à parte, mas também é verdade, assim, tipo, tudo que eu sentia vontade de comer, eu sempre perguntava se ele tinha vontade também pra ele me acompanhar. Só que assim, às vezes ele não queria, ele meio que se obrigava. Então por que tu perguntava? Eu sempre tentava comer tudo pra dar uma força, né? Aprender a fazer comer risoto. uma proteína junto, Aprender a fazer um Mas uma risotinho. terça-feira eu cheguei do trabalho, meio-dia, ela... Tomara que passe essa vontade. E eu, o quê? Vontade de comer pizza de caixinha. Eu falei, mas daí tu vai sozinha. Daí eu tô fora, cara. Por favor. Que hora era isso? Meio-dia. Tomara que passe. Pizza de caixinha, até de cara. noite eu... não. Se é pra comer pizza, eu vou comer uma pizza, então. Eu não vou comer isso aí, cara. Isso aí eu vou te deixar sozinho. Eu vou Aquele lá, gostinho. compro e tu come. Aquele gostinho especial Não, da daí calabresa. resultado, eu não comi, entendeu? Só que eu acho isso por um lado bom. Porque daí eu, entende? Não comi. Então eu tô... E aí no início era difícil controlar, assim, porque por essa questão de, né, ter essa alimentação seletiva e tal. Mas agora eu digo que eu tô voando, assim, ó, eu voltei, entendeu? Aí eu consigo comer o que eu comia antes, então tudo tá normal. A gente continua pesando comida, a gente continua cuidando do... Claro que eu tô comendo bem mais doce do que eu comia antes. Só que é uma coisa também que eu falei pro Felipe. Meu Deus, porque quanto mais tu come, mais tu quer comer. E aí isso é uma coisa que eu tô tentando controlar um pouco mais, assim, porque, né, por mais que se eu tiver vontade, eu vou comer, mas eu também sei que não posso colocar a culpa na gravidez, entendeu? Tipo, eu tô grávida, vou comer. Não, entende? Vamos colocar cada coisa no seu lugar. Mas eu acho que é isso, né, que mudou. Assim. Não, e a gente tá se cobrando muito menos, mas muito porque as atividades que tu faz não podem ser muito intensas, né? Não. Então a gente não coloca uma pressão muito grande. Tipo, domingo, uma caminhada dando a volta no quarteirão já é o suficiente pra gente. Antigamente, meu Deus, não, vamos ter que correr, porque olha o que a gente comeu hoje meio-dia. Então a gente se cobrava muito mais. E então uma caminhada, ou domingo passado a gente não fez nada. Caminhou. Mas teve um dia que a gente não fez nada. Algum dia que, hoje não vou me culpar por não fazer nada. Eu falei, eu também não vou fazer então. Mas, e tipo, não rola aquela cobrança, sabe? De tipo, cara, não fiz nada hoje, amanhã então eu vou ter que... Então a gente tá levando de boa porque é uma fase diferente, né? E também, uma coisa que me pega ainda é que às vezes eu quero fazer certas coisas no ritmo que eu fazia antes e aí chega de noite e eu tô... não vai estourar. Aí eu tenho que, às vezes, dar umas pausas também, sabe? Que nem... Quando esses dias que deu chuva, por exemplo, domingo. Eu tava zero vontade, dor na lombar e tal. Eu, cara, pra quê? Sabe? Tipo, descansa, porque senão vai começar a semana, tu já vai estar... Aí eu dou essas pausas, assim. Mas, às vezes, o Felipe, ele me dá uns puxão, sabe? Que eu Pra tenho parar. que... Pra parar. parar. Isso aí, galera. Top demais. Essa era a minha última pauta. Vocês têm alguma coisa a acrescentar, a perguntar, a falar? Cara, eu quero agradecer, como a gente falou, a gente dividiu um pouco as ações aqui e por mais que todo mundo participe dentro da W de Tudo, vocês são responsáveis, né, por entregar o podcast e entregam muito bem feito, adorei surpresas e fazer parte disso é muito bom estar com vocês e fazer parte desse projeto e dentro de todas as pautas que vocês têm, dar atenção especial para a W, no mínimo, não tem uma palavra para definir.
apaixonante ver como vocês cuidam do negócio, né, que é de vocês. E até mesmo sem ter fins lucrativos, mas dá pra ver que o próprio propósito de entregar isso pras pessoas é o que motiva vocês, e conseguir encaixar isso dentro da pauta pra entregar isso com qualidade é muito bom de ver, e é muito bom estar com vocês nesse momento. Legal. Então eu queria agradecer vocês, né, em rede nacional, agradecer bom, até mesmo o Vitão. Vou agradecer. Tem, né, seus, mas ninguém é perfeito. Cara, tem algumas coisas a mas alinhar tu consegue tirar coisas boas e agradecer a ele pelo sempre que ele faz. Sempre tem como tirar coisa boa de uma pessoa. Sim. Não pode ser 100% ruim, né? Não, tem então como. agradecer também ao Vitão, a Lari, nas partes das agendas, porque às vezes convidados não podem determinar horário, nunca esqueci o dia que tu me fez vir de noite gravar. E foi um baita episódio. Trouxe dela. E agradecer a toda a equipe Extreme. Show. Ele não vai aparecer mesmo. Ô, Vitão, vem aqui dar um oi. Só um oi, mano. Só aparece ali. Ninguém sabe como tu é. As pessoas precisam saber. Senão a gente Vê esses caras. Senão eu vou dizer pra eles pegar uma foto tua bem boa e botar aí no episódio. Eu sei que tu já apareceu em outros podcasts. Tem que aparecer no nosso também, pô. Grande momento, cara. Agora ele vai poder até pegar um bolo. Obrigado, Vitão. Obrigado pela aparição. Show. É isso aí, galera. Obrigado pelas palavras. A gente agradece, a gente fica muito honrado e a gente é muito feliz fazendo isso. Cara, podcast pra mim é... Sei lá, a Camila sabe, eu falo pra ela... Toda vez que eu saio daqui, eu queria ficar mais. Queria gravar mais vezes por semana. Se Deus quiser, a gente vai. Tipo, tudo isso que a gente falou aqui em dobro. Entendeu? Sabe? Então, colocar em oração que ele sabe de tudo. Então tá, gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pelo tempo de estarmos aqui comemorando. Foi muito positivo. Um baita papo. Olha aí, ó. Batemos quase 2 horas de episódio. Filme. É bom conversar, né? É bom conversar. Mas é isso, muito orgulho, muito orgulho. Todos nós temos que estar orgulhosos, porque é legal. É legal demais. E vamos continuar agora. É hora de acelerar mais. E mais e mais. Tá bom? Então, obrigado. Quem acompanhou até aí. Obviamente, deixem o like de vocês. Compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho aí pra receber sempre que tiver um episódio novo. Aí, ó, ele apareceu. Botou a musiquinha de novo. Aí, gente, muito obrigado. Vamos cantar parabéns de novo aí, ó. Abre a câmera aí que tem um balão. Fica, tchau, tchau. Fica gato quando eu venho. Vamos esperar por essa. Parabéns. Hoje é seu dia, que dia mais feliz.